Neste vídeo, iremos abordar as consequências da violência sexual no psiquismo da criança e do adolescente. Cada criança, cada adolescente vai ressignificar a violência sexual de uma forma bastante singular. Ou seja, há crianças que aparentemente pós-violência não apresentam sintomatologia, recalcam a violência, de alguma forma esquecem essa cena da sua vida e às vezes na idade adulta é que vem apresentar marcas significativas. Outras crianças de fato ficam com marcas logo após o evento traumático e marcas que comprometem o seu desenvolvimento psicossocial, psicossexual, ou seja, são consequências, que vão depender muito da singularidade de cada sujeito e da forma como essa violência acontece, Ou seja, vai depender da idade da criança no início do abuso, da duração desse abuso sexual. Às vezes o abuso ele acontece num episódio único e não se repete. No caso do abuso incestuoso, ele é ritualístico, ele se repete com muita frequência. Às vezes, um dia após o outro, acontece a cena da violência repetida, Vai depender também do grau de violência ou ameaça de violência, do vínculo da criança com a pessoa que comete a violência. Isso é muito importante, porque isso vai trazer toda a possibilidade de ressignificação mais rápida ou não dessa situação. Por exemplo, nós temos um autor, o Sandor Ferenczi, que ele fala que a violência sexual, ela traz uma divisão muito grande para a criança no campo da afetividade. Ou seja, a criança, como qualquer ser humano, precisa de afeto, precisa de cuidados, precisa de carinho. E a criança, ela busca isso no adulto. Ela busca o afeto, ela busca a linguagem da ternura. E quando a criança, na busca dessa linguagem da ternura, ela recebe uma linguagem e uma ação sexualizada, ela vai confundir o que é da ordem da afetividade com o que é da ordem da sexualidade invadida, da sexualidade colocada de uma forma violenta. E aí o que acontece? A criança ela vai ter uma tendência a reproduzir a violência com outras crianças, com outras pessoas, de uma forma inconsciente, achando que aquilo que ela vivencia na sua singularidade, na sua família, acontece com todas as pessoas. Então, uma das grandes consequências da violência nesse sentido é essa ambivalência de afetos, de confusão do que é do campo da afetividade com o que é do campo da sexualidade, Também, uma outra consequência, é a diferença da idade e tipo de relacionamento entre quem praticou e quem sofreu o abuso. Se for uma criança de 10 anos com um adolescente de 14 anos, às vezes a gente caracteriza como uma violência sexual, mas pode ser um jogo sexualizado. Mas uma criança de 5 anos com uma pessoa de 40, 50 anos. Essa diferença de idade, ela também interfere nas consequências da violência, A ausência de figuras parentais, às vezes, quando não tem uma figura parental significativa, protetiva, que venha, que acolha e que identifique que a criança está numa situação de violência rapidamente, isso às vezes faz com que a criança se submeta à violência durante muito tempo. Quando ela não tem essas figuras parentais significativas para ela buscar ajuda, que ela identifique e ela possa falar sobre o que está acontecendo, isso faz com que a criança se submeta durante mais tempo. E também o grau de parentesco, se é um pai, um tio, um avô, a relação que a criança tem com essa pessoa que é o autor da violência, isso também faz uma diferença. Porque ao mesmo tempo que a criança às vezes quer se ver livre daquela situação, ela também tem uma relação de afeto. E ela confunde, às vezes, o cuidado com o que ela vivencia na situação de violência. E o grau de segredo, quanto maior o segredo, maior a consequência psicológica e a consequência ao longo da vida da criança e do adolescente em relação à violência. As variáveis e efeitos do abuso sexual também são singulares. Algumas pessoas apresentam essas consequências visivelmente, outras não, outras recalcam, outras transferem isso para um outro momento de sua vida. Então, uma das consequências bastante significativa é a falta de confiança, ou seja, alguém que deveria proteger, cuidar, viola esse direito.
não faz, e o faz por meio de uma invasão. A depressão é muito comum em pessoas que sofrem violência, ansiedade, desordens somáticas, é muito comum afecções na pele, somatizações de várias ordens, gastrointestinais, a criança ter, às vezes, um comportamento suicida, uma erotização para além do normal, ou seja, são algumas crianças que se masturbam compulsivamente e às vezes na vista das pessoas, né? Automutilação, incapacidade ou problemas de aprendizagem, algo que aparece bastante na escola, né? E aí a importância da escola enquanto é um espaço de proteção e de identificação precoce a essas situações. As fugas de casa, né? A criança que quer sair, às vezes vai morar na rua, sonha em ter um outro espaço onde ela possa viver, onde não haja violência. A prostituição na adolescência, que não seria a prostituição, mas o envolvimento com situações de prostituição, porque a criança e o adolescente não são prostitutos, são prostituídos. E a revitimização, ou seja, a pessoa está tão fragilizada que ela, de uma certa forma, não consegue se proteger de situações de perigo, de situações de risco, e facilmente é revitimizada. Uma das intervenções importantes e amplas nessa questão da violência sexual, quando a criança dá entrada no sistema de garantia de direitos, ou seja, quando o segredo é quebrado, quando a violência ela passa a ser notificada. Então a notificação é muito importante. Denunciar para interromper esse ciclo de violência é algo que aporta uma resiliência e que ajuda bastante a criança e a família. Mas para que após essa notificação ou antes dessa notificação é necessário que haja um acolhimento adequado, que o profissional que recebe a criança, ele a escute, ele acredite em sua palavra, que essa criança ela seja encaminhada para um depoimento especial. Isso faz toda a diferença, para que a criança não tenha que falar várias vezes para vários profissionais sobre o que aconteceu em sua vida, ou seja, definindo os diferentes tipos de escuta, o que o Conselho Tutelar precisa saber, o que a vara de infância, o que os profissionais dos CREAS, dos CRAS, da assistência social e o acolhimento e o tratamento na saúde. Então, essa diferenciação dessa escuta nos diferentes serviços fazem muita diferença na vida da criança, porque a partir daí se esboça um diagnóstico e se propõe um programa de acompanhamento, de tratamento terapêutico para a criança, para a família e para o autor da violência. Aí, a partir dessas várias intervenções cuidadosas, definindo cada tipo de escuta, que a criança e que a família podem ressignificar a violência e que o autor da violência também sendo tratado, ele poderá não repetir esse ciclo de violência com outras crianças em sua vida. Então, é muito importante o acompanhamento pós-violência.